João 21, versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Diga comigo, grandes peixes. Agora com voz de profeta, grandes peixes. Agora para tocar os céus bem forte, diga grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Vou falar novamente, não se rompeu a rede. Amém? O tema da palavra dessa manhã: a rede vai suportar. Amém? A sua rede está preparada para suportar o que Deus vai fazer? Amém? Alguém está comigo aqui? A tua rede está preparada para suportar o que Deus vai despejar sobre você nesses próximos dias? Quem acredita que maio será sobrenatural? De verdade, pega essa palavra. Maio não vai ser um mês normal na tua vida. Maio será visitado por Deus e o sobrenatural será uma realidade sobre você. Estenda as mãos para cá, me abençoe, vai. Será que alguém pode me abençoar sendo um profeta na minha vida? Pai, eu preciso ouvir o timbre da sua voz. Pai, eu preciso ouvir a tua oração, teu clamor. Meu Deus, é isso, vai. Xaracataraba socotoroba rabachacataraba rabachás. Manai canto negando rocotoroba rabachocotoroba rabassuriarabás. Oh! Vem sobre esse lugar, Espírito Santo. Vem como uma nuvem sobre esse ambiente. Alguém pode levantar as mãos e adorar comigo? Meu Deus, é isso, vai. Ai, ai, ai. Se eu estou Alguém pode adorar? guardado por quem nunca perdeu. Olha o que Deus vai fazer na tua vida. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Só quem acredita, declare, vai. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vejo, mas vivo que tenho, irás prover de novo. Eu creio em ti. O texto vai dizer que era por volta de meia-noite, era por volta de... E a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo para reclamar, mas eles decidiram adorar. Vou repetir. Eles tinham tudo para reclamar, mas eles decidiram adorar. Eu vou repetir. Eles tinham tudo para reclamar, mas eles decidiram. Talvez essa seja a sua realidade desta manhã. Você tem tudo para reclamar, mas você tomou a melhor decisão e você decidiu adorar. E a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam amarrados por volta da meia-noite, quando eles decidiram adorar. E aquela adoração subiu, aquela adoração subiu, aquela adoração subiu. E ela tocou no coração daquele que pode mudar todas as coisas. Escute, quando nós estivermos adorando aqui, não faça apenas um fundinho musical. Não adore porque alguém está te propondo uma adoração, mas rasgue o seu coração, porque em um minuto, se você tocar no coração de Deus, realidades que não mudam há 10 anos serão alteradas ainda neste domingo. Alguém está aqui? Diga glória a Deus. Você pode levantar as duas mãos e fazer diferente? Temer por quê? Vai. Temer porque estou ai, é isso, vai. Guardado por quem nunca perdeu.
acredita no que você está cantando. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Quem crê, declare. Eu creio em ti. Haja o que houver, Meu Deus. venha o que vier, irás prover de novo. Diga. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo. Irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Alguém está aqui para dizer glória a Deus? Glória! Glória a Deus. Olhe para cá. O relato desse texto acontece entre o intervalo, entre o hiato da crucificação e da ressurreição de Jesus. A história vai narrar, através do texto, que os discípulos, como também os seguidores de Jesus, estavam frustrados, machucados, estavam atribulados, porque depositaram toda a expectativa de suas vidas na vida de Jesus. Mas o texto vai narrar que Jesus agora não está vivo, que Jesus está morto. É importante entender o fator geográfico, o fator histórico do texto. Até porque neste período histórico, a Palestina tinha sido subjugada por Roma. E o Império Romano estava exercendo o poder, estava exercendo domínio sobre esta nação. E havia um relato, havia uma história que produzia esperança no coração dos judeus, que Deus levantaria um homem com o propósito de arrancar Israel das mãos do Império Romano. Mas a verdade é que Jesus, ele está morto. E havia também uma promessa, a promessa da ressurreição. Mas com a morte de Jesus, os discípulos, os seguidores, eles começam a se dispersar. O texto vai dizer que primeiro, dois começam a caminhar rumo a Emaús, porque não fazia mais sentido ficar em Jerusalém. O texto também vai narrar que discípulos como Pedro, Tiago e João, eles decidem partir para a Galileia. É interessante porque a promessa estava feita, a promessa estava firmada. Ao terceiro dia, eles ressuscitariam. Só que a Bíblia vai dizer que os discípulos tinham evidências, experiências que poderiam cooperar para que eles pudessem crer. Mas a história vai dizer que eles não creram. Diga comigo, eles não creram. Agora, no meio de todo esse movimento, acontece um de repente de Pedro. Porque Pedro, entusiasmado, ele se levanta e ele diz: eu vou pescar. Só que havia 3 anos e meio que Pedro e os discípulos não pescavam, porque desde o dia que eles decidiram entregar a sua vida ao Senhor, desde o dia que eles decidiram seguir a Jesus, eles não exerciam a arte da pesca. Dizer eu vou pescar aqui, não é como alguém que olhou para o relógio e disse eu preciso trabalhar. Não, dizer aqui eu vou pescar é a atitude de alguém que decidiu olhar para trás e voltar a fazer aquilo que decidiu abandonar por uma causa maior do que si. Quantas vezes você decidiu voltar a fazer coisas que você já tinha abandonado? Quantas vezes você decidiu olhar no retrovisor? Quantas vezes você decidiu olhar para trás? E a Bíblia vai dizer, em Gênesis no capítulo 19, no versículo 26,
que uma mulher, a mulher de Ló, ela decidiu olhar para trás, e quando ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Perceba que nós não fomos chamados para olhar para trás, nós não fomos chamados para ficar observando o que passou. Essa mulher tinha tudo para olhar para frente, mas a Bíblia vai narrar que ela decidiu olhar para trás. Quem pode, levanta a mão direita e declare comigo bem forte: não sinta saudade do que Deus decidiu que deveria acabar. Alguém que está comigo aqui, diga glória a Deus. No versículo 3, um versículo depois, a Bíblia vai dizer que os discípulos estão frustrados. Eles estão, e não existe nada pior do que uma frustração depois de outra frustração, porque primeiro eles foram marcados pela dor com a morte de Jesus. Agora eles estão frustrados porque eles decidiram pescar, voltar a fazer aquilo que faziam. Mas a Bíblia vai dizer que eles passaram a noite toda tentando pegar peixes, mas nada pegaram. Perceba que eles estão completamente marcados pela frustração. O que é frustração? Frustração é uma expectativa não correspondida à altura. Pessoas frustradas são pessoas que a sua expectativa foi ferida, que a sua esperança foi roubada, arrancada de si. Quantas vezes você foi marcado e marcada pela frustração? O casamento tão bem planejado, resultado de uma espera, da santidade que foi apresentada no altar, que agora se foi, se perdeu. Quantas vezes você foi marcado e marcada pela frustração, depois de planejar um negócio, depois de abrir uma empresa, e chamá-la de sonho, e chamá-la de Canaã, e essa empresa não ter dado certo, não ter atingido os seus objetivos, os resultados que você tinha expectativa. Quantas vezes você, pai, foi marcado pela frustração, depois de idealizar coisas poderosas aos seus filhos, e tudo sair fora do planejado? Quantas vezes você foi marcado pela frustração, desenvolvendo um ministério na casa de Deus, acreditando que iria viver coisas grandes, mas as coisas não saíram do lugar? Quantas vezes eu e você fomos marcados pela frustração, mas a Bíblia vai dizer que os discípulos estão frustrados, os discípulos estão amargurados, os discípulos estão marcados pela dor. Mas a Bíblia vai dizer que pela manhã Jesus decidiu se apresentar na praia. Escute, Jesus não decidiu aparecer, Jesus decidiu se apresentar. Jesus decidiu marcar a sua presença com a sua glória. Talvez você não esteja me compreendendo, mas nesta manhã Jesus decidiu se apresentar nesta igreja por tua causa. Ele está contemplando a tua dor, Ele tem presenciado o seu desespero, Ele sabe o que está acontecendo nos quatro cantos da tua casa, Ele tem visto você sofrer, e Ele decidiu se apresentar. Quantos querem ver a apresentação do Senhor nesta manhã? Diga comigo, glória a Deus. Em João no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que uma mulher foi trazida pelos fariseus, versículo 2. Esta mulher foi pega em pleno ato de adultério. Ela foi trazida pelos fariseus ao templo. E a história vai dizer que logo bem cedinho, Jesus decidiu se apresentar no templo. De acordo com os historiadores,
de manhã cedo. Não existe sacrifício, não existe oração. Não havia motivos para Jesus estar no templo, não havia motivos para Jesus comparecer ali. Mas a Bíblia vai dizer que por causa daquela mulher, Jesus decidiu se apresentar no templo. Olhe para mim, por tua causa, é por tua causa que Jesus decidiu se apresentar nesta igreja, nesta manhã. Ele tem visto aquilo que ninguém tem visto, ele tem presenciado realidades que todos têm ignorado, e ele manda eu te dizer que nesta manhã ele decidiu se apresentar aqui por tua causa. Quem está aqui, diga glória a Deus. Levante as duas mãos e adore comigo, vai. Você pode fazer isso, vai. Alguém está aqui para adorar, vai. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Adore de verdade, vai, declare, vai. Yahvé, vai, toca os céus, vai. Rafa, Sim. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Pela última vez, declare bem forte, vai. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Escute. Eu quero falar sobre 3 coisas que precisam ser levadas em consideração para destravar o nosso destino. Primeira delas, mantenha a estratégia que Deus te deu. Vou repetir. Mantenha a estratégia inicial que Deus te deu. Em João no capítulo 21, no versículo 5, vai dizer assim: e disse Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Jesus aparece a aproximadamente 100 metros, ou seja, 200 côvados de distância na praia. Os discípulos estão no barco, e Jesus, ele grita, a expressão é, ele fala em alta voz, dizendo assim: vocês têm alguma coisa para comer? Não existe nada pior do que você indagar alguém que já está frustrado porque não tinha conseguido cumprir aquilo que decidiu que iria cumprir. Os discípulos passaram a noite toda pescando, depois de 3 anos e meio sem pescar. E a história vai dizer que Jesus aparece, e quando ele chega, ele faz uma pergunta que nas entrelinhas é mais ou menos assim: deu certo mudar de estratégia? Deu certo abandonar a nossa aliança? Deu certo resolver as coisas do jeito de vocês? Resolveu o problema? O seu esforço trouxe alguma resposta? O que Jesus está indagando é: deu certo fazer as coisas no formato dos seus corações? Deu certo abandonar aquilo que vocês tinham decidido publicamente que não iriam abandonar? Jesus está indagando os discípulos.
Quantas vezes você decidiu abandonar aquilo que tinha assumido que não iria abandonar no primeiro empecilho? Quantas vezes você decidiu abrir mão de algo poderoso no primeiro obstáculo? O que Jesus está dizendo: deu certo fazer as coisas do jeito que vocês planejaram. Deu certo trocar a bênção por um prato de lentilha. Deu certo. Vocês têm alguma coisa para comer? Quantas vezes você decidiu fazer as coisas do seu jeito e de repente começa a dar errado, e Jesus aparece dizendo: vocês têm alguma coisa para comer? É como se ele estivesse dizendo: vocês ainda se lembram que nós temos uma aliança? Vocês ainda se lembram que nós temos um pacto? Vocês ainda se lembram que nós temos algo que estabelecemos que iria cumprir? O que Jesus está nos levando a pensar nessa manhã é que nós não podemos quebrar nossa aliança com Ele quando as coisas decidem não ir bem. Nós não podemos viver segundo o resultado do momento, porque a Bíblia diz que o teu final é melhor do que o teu começo. Pode ser que agora as coisas não estejam alinhadas, mas persevere, não mude de rota, mantenha a estratégia, porque o que Deus está falando para mim e para você é: a estratégia que eu entreguei inicialmente é a estratégia necessária para fazer vocês chegarem na posição que eu prometi. Não altere a estratégia, não mude o destino, porque eu sou Deus que entreguei essa estratégia. Quem está aqui, diga glória a Deus. Quando os discípulos dizem: não, Senhor, nós não temos nada para comer, a Bíblia vai dizer que quando eles dizem: não temos nada para comer, eles assumem a posição de humildade. E agora o Senhor vai entregar para eles uma outra estratégia. E eu aprendo uma verdade: Deus não entrega o próximo passo para gente que não reconhece que errou. Eu vou repetir: Deus não entrega o próximo passo para gente que não reconhece que falhou. Seja humilde. Entenda que você é humano. Pare de ser arrogante. Pare de ser altivo. Tem gente que acha que acerta sempre. E o Senhor está dizendo: quando você errar, se humilhe na minha presença. Quando você falhar, reconheça que falhou. Entenda a tua estatura. Compreenda a tua fragilidade. Reconheça que você é pó, e ao pó voltará a ser. E a Bíblia vai dizer que quando os discípulos, que passaram a noite toda tentando pescar, nada pegaram, eles reconhecem que falharam. A Bíblia diz que Deus libera o próximo passo, dizendo assim: volta para o barco, volta para o mar e lance a rede do lado direito do barco. Diga comigo: do lado direito do barco. Olhe para cá. Por que Jesus não está dizendo do lado esquerdo? Sendo que era comum os pescadores na época lançar a rede do lado esquerdo. Porque quando eles iam puxar a rede, o braço mais forte é o direito. Se eles lançam do lado esquerdo, eles apoiam com o braço direito para poder puxar os peixes. O que o Senhor está ensinando aqui é um princípio espiritual. Aquilo que eu vou fazer passa pela sua fraqueza e não pela sua força. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Diga ao fraco: eu sou fraco. Olhe para cá. O que o Senhor está dizendo é:
O que eu vou usar nesses próximos dias não é aquilo que você tem de extraordinário. O que eu vou usar nos próximos dias é aquilo que você tem de fragilidade, porque ninguém vai roubar a minha glória. A glória será de Deus. Alguém pode levantar as mãos e dizer glória a Deus? Adore, vai comigo, vai. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Olhe para cá. O que Deus vai começar a fazer nos próximos dias passa pela nossa fragilidade. Você está comigo aqui? Ele está dizendo: lançai a rede do lado. Por que do lado direito? A ciência explica que o lado esquerdo do cérebro lida com questões práticas e estruturais. Eles estavam acostumados a se mover de maneira física para poder produzir aquilo que tinham intenção de produzir. Só que a Bíblia vai dizer que ele está dizendo: agora não. Agora vocês vão operar do lado direito. Porque o lado direito, de acordo com a ciência, é o lado que lida com a inteligência emocional. É o lado que lida com a inteligência espiritual. É o lado que lida com discernimento. O que o Espírito Santo está dizendo é: o milagre que eu vou produzir nesses dias não passa por aquilo que você consegue resolver nos braços, mas passa por aquilo que você consegue resolver nos... O milagre que eu vou produzir passa pela inteligência espiritual. Eu quero que vocês operem do lado direito, aonde a inteligência espiritual do homem é gerada. Discípulos, compreendam: durante muitos anos vocês operaram na força motora, na força motriz, na força dos braços, mas agora eu estou levantando vocês para que vocês possam operar na inteligência espiritual. Levanta a mão direita bem forte. Você é profeta, declare comigo: o milagre começa pelo lado direito do barco. Por isso eu não serei racional, e sim espiritual. Você está aqui, vai. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Vai. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Ele. Vai, declare, levante as mãos, vai. Levante as mãos, adore, vai. Enquanto você adora, ele toca nas suas causas. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Segura. Hoje é dia de perguntarmos ao Espírito Santo: para que lado o Senhor quer que joguemos as nossas redes? Você está comigo aqui? Número 2, se você quer ver a sua vida ser destravada nos próximos dias, volte a acreditar, pois Deus mudará os seus resultados no mesmo cenário. Eu vou repetir: volte a acreditar, pois Deus mudará os seus resultados no mesmo. Quando as coisas não estão indo bem, infelizmente temos uma tendência de culpar o ambiente, sim ou não? Vou repetir: quando as coisas não estão indo bem, nós temos uma tendência de culpar o ambiente, sim ou não? Logo culpamos o ambiente.
Quando as coisas não estão indo bem no casamento, normalmente nós decidimos arrumar nossa mala porque sempre culpamos o ambiente, sempre culpamos as pessoas que estão inseridas dentro do ambiente. Se na vida espiritual as coisas não vão bem, não é porque não estamos orando, não é porque abandonamos o jejum, a prática do relacionamento com Deus. Quando as coisas não estão indo bem espiritualmente, nós abandonamos a igreja, porque no fundo, temos uma tendência de culpar o ambiente. Quando as coisas não estão indo bem na empresa, não é porque a nossa gestão está atrapalhada, não é porque não há um planejamento sólido. Quando as coisas não estão indo bem, logo ou mudamos de segmento ou fechamos a empresa, porque nós temos uma tendência de culpar o ambiente. Jesus faz questão, preste atenção, de devolver os discípulos para o ambiente da frustração, para mostrar para os discípulos que o problema não está no ambiente, o problema está no método. Eu vou repetir: o problema não está no ambiente, o problema está no método. Eu vou repetir porque alguém precisa que esta palavra seja cravada no seu espírito. O Senhor Jesus faz questão de devolver os discípulos para o ambiente da frustração, para mostrar para eles que o problema não está no ambiente, o problema está no método. Salomão vai dizer que Deus é o Deus do tempo, mas também Ele é o Deus do método ou do modo. Eclesiastes 8:6, ele vai dizer: porque para todo propósito há o seu tempo, mas também há o seu modo. Se você quer ver a sua vida ser destravada, você precisa compreender que Deus é o Deus do tempo, Deus é o Deus do... E como Deus do tempo, precisamos, na condição de filhos, aprendermos duas coisas. Primeira delas, precisamos aprender a governar o tempo. Diga comigo: governo. Mais forte: governo do tempo. Precisamos aprender a governar o tempo. O dia tem 24 horas. O governo do tempo vai fazer com que você venha remir o tempo e produzir tudo aquilo que você nasceu para produzir em 24 horas. Só que precisamos também, além de governar o tempo que o Senhor nos entregou, precisamos aprender a discernir o tempo. Porque discernir o tempo vai nos ensinar a compreender em que tempo estamos inseridos no presente. Aqui nessa mesma geografia, tem gente que está no tempo espiritual de plantar, e tem gente que está vivendo o tempo espiritual de colher. Se você está vivendo o tempo espiritual de plantar, mas as suas ações, elas condizem com alguém que está vivenciando o tempo espiritual de colher, isso acabará mal. Não discernir o tempo vai produzir problemas que Deus não queria que você vivenciasse. Então aprenda a discernir o tempo. Tem gente que está vivenciando o tempo de sorrir, mas ainda não entendeu que Deus mudou o tempo e continua chorando por coisas que não deveria mais chorar. Eu vou falar. Tem gente que Deus já mudou o tempo espiritual, está vivenciando não mais o tempo de chorar, mas o tempo de sorrir, mas ainda se comporta como se estivesse no tempo de chorar. Deus está dizendo: eu mudei o tempo, agora você precisa mudar o modo. Você está aqui? Diga glória a Deus. O que o Senhor está dizendo é: para cada tempo existe um método certo. Durante anos os discípulos, escute isso, eles agiram pescando através da força dos braços. Mas agora o Senhor está levando os discípulos em outro tempo a transicionar o método. Agora eles não vão mais usar a força dos braços. Agora eles vão usar a inteligência espiritual para pescar. O problema é que Deus mudou o tempo, alterou o método, e tem gente que entrou no novo tempo
usando o método velho. Por que está dando errado? É porque Deus é mau? Não é não. É porque você não tem discernimento de tempo. Deus alterou o tempo e você continua usando o método velho. Era para estar dando tudo certo, mas está dando tudo. Porque se você usar o método certo no tempo errado, vai dar errado. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Quem está pegando essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Olhe para cá. Quando os discípulos sobem no barco, o Senhor vai ensinar algo poderoso para os discípulos. Eles estão no mesmo cenário, no cenário da frustração, os mesmos personagens, o mesmo mar, o mesmo barco, e a Bíblia vai dizer que no mesmo lugar, quando Deus altera o método, dizendo: agora vocês vão lançar não para o lado esquerdo, mas para o lado direito do barco. A Bíblia vai dizer que eles vão obedecer, por mais que eles tenham aprendido desde criança que o lado certo de lançar a rede é o lado esquerdo. Eles vão obedecer. Vou repetir: por mais que eles tenham aprendido desde criança a lançar a rede para o lado esquerdo, que é o lado certo, eles vão se submeter e vão obedecer, lançando a rede para o lado direito. E no cenário da frustração, a Bíblia vai dizer que agora eles vão trazer as redes com 153 grandes peixes, porque quem se submete vive o extraordinário. Coloca a mão assim, pelo amor de Deus. Eu quero profetizar na ousadia, na autoridade do Espírito Santo, que a tua rede, depois que você obedecer, ela não vai romper. O exagero de Deus vai tocar na tua vida. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Levante as mãos e adore comigo. Você pode levantar de verdade, vai. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Não se canse de adorar, vai. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Alguém pode declarar? Por Ele que eu estou gastando. Alguém pode declarar essa profecia, pelo amor de Deus? Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, que Ele virá. Meu Deus, é isso, vai, declare. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Alguém está sentindo a glória dele? E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Coloca a mão assim. Coloca a tua mão assim. Eu quero decretar na autoridade do nome de Jesus, debaixo desta unção, que o teu milagre será maior do que a sua estrutura, mas a tua rede não vai romper. A tua rede não vai romper. O teu milagre será maior do que a tua capacidade. Só quem recebe, diga glória a Deus, vai. Se assente adorando ao Senhor, vai. E eu quero terminar aqui. Terceiro lugar. E aqui tem uma chave que vai mudar tudo. Diga comigo, vai mudar tudo. Não se sinta, não se permita ficar magoado com os céus. Quem que já ficou magoado com os céus, levanta a mão. Olha o bico. Olhe para cá.
O que mais vejo hoje são pessoas travadas em um ciclo que já deveria ter sido transicionado, porque estão magoados e magoadas com Deus. Gente que aborreceu com o Criador, porque o Criador decidiu fazer o que decidiu fazer, sem emitir uma nota de explicação. O que mais vejo hoje são pessoas frustradas, pessoas feridas, pessoas machucadas, que resistem em não aceitar a decisão dos céus. Precisamos nos submeter, irmãos, à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. A tua vontade, ela não tem essas três características, mas a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Quem está me entendendo? O que eu estou dizendo é, por mais que você tenha desenhado um plano extraordinário, o teu plano tem falhas, o teu plano tem lacunas, o teu plano, ele não é perfeito, mas aquilo que o Senhor determinou é perfeito. No Salmo 139:16, está escrito que o Senhor determinou todos os seus dias antes que você tivesse vida. Cada dia foi escrito e determinado. Perceba que Deus determinou algo perfeito, algo poderoso, algo lindo para você e para mim. Só que nós resistimos à vontade de Deus, e isso nos torna frustrados dentro da casa do Pai. Só que nesta manhã, eu queria dizer para você, eu queria dizer para mim, que se você não assumir a posição de um filho, que abre mão da sua vontade, em detrimento da vontade perfeita do Pai, dificilmente a sua vida vai destravar, para que você possa viver o extraordinário. Então levante a sua mão direita, você vai fazer essa oração comigo, mas você não vai fazer apenas uma vã repetição, você vai fazer essa oração de todo o seu coração, para que o Senhor possa destravar o seu destino. Declare comigo: Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã perdão por não ter confiado no Senhor ao ponto de aceitar e me submeter às suas decisões. Mais forte, eu confesso que estou frustrado, machucado, decepcionado, mas hoje eu tomo posição pela fé de confiar, mesmo sem entender, pois eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Só levanta as duas mãos e fala: Senhor Jesus, me perdoe, porque eu fiquei de verdade chateado com o Senhor. Amém? Olhe para cá e eu quero terminar aqui. A Bíblia vai dizer em João no capítulo 11, aonde? João no capítulo 11, eu acabo aqui, que existem duas mulheres frustradas. Olhe para cá, eu termino nesse texto. Existem duas mulheres frustradas. A Bíblia vai narrar em João no capítulo 11, que Lázaro está enfermo, de uma enfermidade mortal. E o texto vai dizer no versículo 4, que Jesus, ouvindo isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para manifestação da glória de Deus. Agora escute, Lázaro é amigo de Jesus. A Bíblia vai colocar uma característica dizendo: Lázaro é amigo íntimo de Jesus. Lázaro está doente. Jesus está a um dia da casa de Lázaro.
as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, vai enviar um servo à presença de Jesus, para que Jesus volte, porque Lázaro está enfermo de uma enfermidade mortal. A história vai dizer que Jesus está a 1 dia de distância, mas ele demora 4 dias para chegar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao encontrar com o servo, ele vai mandar um recado. Diga comigo, recado. Ele vai dizer assim, ó: diga para Marta e Maria que a enfermidade de Lázaro não é para a morte. Só que a Bíblia vai dizer que Lázaro morreu. Lázaro o quê? A grande verdade é que nós nos frustramos quando as coisas saem diferente do que planejamos. E a Bíblia vai dizer que Jesus garantiu que o moço não iria morrer, mas o moço morreu. A Bíblia vai nos garantir que Jesus, depois de 4 dias, ele volta. Ele entra numa aldeia chamada Betânia, que fica aproximadamente entre 7 e 8 quilômetros de Jerusalém. E a Bíblia vai narrar que quando Jesus está na porta da aldeia, quem vai recepcionar Jesus é Marta. Diga comigo, Marta. Marta está frustrada, Marta está agoniada, Marta está irada, Marta está descontrolada, porque normalmente, quando as coisas não saem do nosso jeito, realidades como essa nos tocam. E a Bíblia vai dizer que na porta da aldeia, Marta estava lá, e ela recebe Jesus dizendo assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está irada, e ela decide vomitar, ela decide manifestar sua ira, a sua indignação na presença do mestre. Ela começa a depositar nele toda a sua frustração. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele olha para Marta, ele não questiona, ele não repreende, ele não se exalta, mas ele diz assim: Marta, vá chamar Maria. Olhe para cá. No mesmo cenário, diante do mesmo Deus, carregando a mesma frustração, agora quem está chegando é Maria. Diga comigo, Maria. Maria está chegando na porta da aldeia. Jesus está parado esperando essa mulher. Quando Maria chega, ela olha para Jesus, nivela os seus olhos com os olhos dele, abaixa o timbre da voz, e ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em sequência, ela se ajoelha, ela se dobra e ela adora Jesus. Quando ela adora Jesus, ela está no mesmo cenário, com a mesma frustração, diante do mesmo Deus. A Bíblia vai dizer em João no capítulo 11, no versículo 35, e Jesus chorou. Esta mulher, ela entendeu que ela podia tocar no coração do mestre, não vomitando a sua frustração, não manifestando a sua ira, mas demonstrando que ela era frágil, mas confiava no Senhor. Quando ela adora ao Senhor, ela está dizendo: eu não entendo o que o Senhor está fazendo, eu não compreendo os seus caminhos, eu não consigo sequer acompanhar o seu raciocínio, mas eu me submeto àquilo que o Senhor está fazendo, porque eu sei que o Senhor está no meu futuro e no futuro do meu irmão, e a tua vontade é boa, agradável,
e perfeita. E a Bíblia vai dizer que quando esta mulher se levanta, ela se levanta e Jesus caminha com ela até o túmulo de Lázaro, e por causa da atitude desta mulher, Lázaro será ressuscitado. Escute, a forma como você reage aos maiores problemas da tua vida tem o poder de produzir milagres extraordinários ou frustrações permanentes. O que o Senhor está dizendo: acredite em Deus, mesmo sem entender. Decida acreditar em Deus. Se você recebe essa palavra, fica de pé e aplauda o Senhor bem forte, vai. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Alguém recebe essa palavra? Jesus, Declare, vai. receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Glória a Deus. Sua vida não ficará travada. Você crê nisso? Queria só que fechasse o corredor dando as mãos. Nós faremos essa última oração. Alguém aqui que acredita que Deus é capaz de quebrar correntes, diga glória a Deus. Pastor, tem 6 meses que eu estou em vermelho, não consigo sair do lugar no meu trabalho, nas minhas finanças. Isso está produzindo males emocionais, males sobre a minha casa. O poder de Deus não apenas salva o homem, amém? Mas o poder de Deus também quebra cadeias. Você crê nisso? Eu creio no poder do Espírito Santo. Espírito Santo, nesse momento, não é pelo timbre da minha voz, porque a autoridade de um homem de Deus não está no timbre da sua voz. Na ousadia do Espírito Santo, agora eu estou liberando uma palavra sobre esta igreja. Aonde estiver um homem ou uma mulher travada, um jovem travado, não importa a área, que agora as trevas se submetam à luz, e o poder de Deus visite toda e qualquer encruzilhada, destruindo todas as ações de Satanás para quebrar, para destruir, para amarrar. Eu quero declarar na ousadia do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, que obra alguma agora permaneça viva, permaneça de pé, permaneça em atividade. Que nesse momento o poder de Deus te visite, correntes sejam quebradas, cadeados sejam abertos. O Espírito de Deus está me falando que há pessoas que a vida sentimental não rompe. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus que a partir de hoje vai romper. Toda palavra que você recebeu de morte, toda palavra de maldição que um dia foi liberada e dispensada contra a tua vida, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Eu quero profetizar um relacionamento poderoso, um relacionamento sólido, um relacionamento abençoado. Eu quero declarar
que toda hemorragia financeira que tem tocado em você, agora seja paralisada. Alguém pega, diga glória a Deus. Seja paralisada agora toda hemorragia financeira pelo poder do nome de Jesus. Demônios que têm visitado de maneira geracional a sua família, eu estou liberando agora uma ordem. A tua casa ele não toca, o teu casamento ele não toca, os teus filhos ele não toca, a tua vida espiritual ele não toca, as suas finanças ele não toca, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Eu profetizo que você está livre para viver a melhor e maior estação da sua história. Diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro que pelo poder do teu sangue eu estou livre para prosperar em todas as áreas agora.